Olá, nós vimos no último vídeo aí como trabalhar com URLs e aqui a gente vai nessa aula apenas trabalhar com URLs, vai ser um vídeo bem curto. Mas a princípio a gente viu aí, né, que toda URL que a gente for criar, a gente vai criar lá, por exemplo, um link e vai colocar lá chave porcentagem, escrever URL e aqui entre aspas colocar o name que você definiu lá nas suas URLs. Então vamos pegar. Então eu tenho vários names aqui, tá vendo? São todas opa, Ctrl Z, são todas as URLs que eu tenho aqui no meu projeto. E eu posso criar links para elas. Então nesta aula, ó, por exemplo, aqui na minha lista de campos, que era o que a gente tinha feito, ó, eu achei os íconezinhos aqui do Fonte Awesome, coloquei. Só que eu ainda não tenho um botão, por exemplo, para ele registrar um novo campo. O que eu posso fazer aqui, por exemplo? Posso colocar um botãozinho junto aqui em cima da tabela que vai lá para o adicionar campos ou adicionar atividades. Deixa eu colocar aqui listar, no caso eu estou da atividade, né? Mas aqui nos meus campos. Então posso vir aqui no template, ó. Aqui eu coloquei o meu H. Posso colocar aqui dentro, ó. Vou colocar aqui embaixo, depois a gente formata certinho. Vou criar aqui um link. E como que eu crio uma URL? Por exemplo, vou colocar aqui adicionar campo. Eu vou colocar uma classe nele aqui, btn tracinho primário, vou deixar um botãozinho azul, btn tracinho acima, vou deixar um botão pequeno. Toda URL que eu for criar, independente do local do meu template, basta eu colocar a anotação, abre e fecha chave, porcentagem, porcentagem, e aqui no meio você coloca URL e entre aspas o nome da sua URL. No meu caso é cadastrar campo. Só confirmar aqui na URL, ó, cadastrar campo, eu chamo de cadastrar campo. Então é só você verificar o name da URL que você quer criar um link. Salvar aqui. Olha só que legal. Agora eu tenho um botão aqui, ó, adicionar campo. Quando eu clico no adicionar campo, ele vem para cá. Depois que eu faço o cadastro, a gente tinha mudado já no nosso Success URLs, né, nas nossas views. Então, ó, tanto no update que eu já mudei, né, para listar campos, quanto no create eu também coloquei listar campos e no delete também. Ou seja, sempre depois de excluir, alterar ou inserir um campo, ele vai voltar lá para a tabela, que é essa página aqui. Então é que a gente pode visualizar, formatar melhor, colocar o botão para cá, deixar ele junto ali dentro do título, né? Esse não é o foco dessa aula. O foco dessa aula é como criar links. Só que mesmo assim, ó, tudo que por onde eu vou navegar, eu crio um aqui para o campo, eu vou criar um aqui também para minha atividade. Ó. Então, a atividade estou usando o mesmo padrão de template. Vou colocar aqui novamente um link só para a gente praticar. O href dele, chave, abre e fecha, porcentagem, porcentagem, URL, o nome da URL, cadastrar, tracinho, atividade. Um detalhe aqui é o seguinte, ó. Quando a gente está trabalhando aqui com HTML, a gente abre as aspas duplas. Aqui dentro, tudo que eu colocar pode ter aspas simples. Não tem problema nenhum. Só que se você colocar aqui, eu quero alguma coisa aqui entre aspas duplas, se você colocar, na verdade, ele vai fechar ela aqui e isso aqui vai ficar sobrando. Então, no Django, por padrão, eu gosto, vou dar um Ctrl Z aqui, eu gosto de colocar aqui dentro aspas simples. Mas o que acontece? Isso daqui é um link em HTML. Porém, isso daqui é uma anotação que antes, isso aqui não vai chegar no usuário dessa forma. Isso daqui vai ser processado lá no servidor e ele vai buscar o endereço certinho que você colocou lá na sua URL, que é isso daqui, e basicamente ele vai vir aqui e vai fazer isso lá na tela. É o que acontece, ó. Vou salvar aqui no caso da atividade. Ó. Vou atualizar no caso do campo. Olha a minha URL como fica ali embaixo, ó. Cadastrar campo. É isso que ele faz. Então, se você colocar as aspas duplas aqui, no caso da atividade, ó. Perdão, deixa eu voltar aqui para a atividade. Vamos lá na tela. Listar atividades. O que acontece? Sumiu o botão aqui. Ele já não reconheceu. Voltar. Opa. Colocar as aspas simples aqui. Tá. Tô listando. Esqueci de mudar o título aqui, ó.
Lista de atividades registradas. Listar atividades. E meu botão nem aparece. Ah, é óbvio que não aparece. Eu não coloquei nada aqui, né? Vamos voltar lá, dar um F5. Olha lá. Vou colocar uma classe aqui. Já eu volto a falar sobre as aspas ali. Quase que eu comi barriga agora. Class, btn, sm. Ó, eu tinha colocado aqui, né? Eu queria mostrar isso daqui, ó. Que mesmo você colocando aspas duplas neste caso aqui, a IDE vai ficar bugando. Ele vai reconhecer que essa aqui tá fechando e aqui tá sobrando. Só que se você for vir para cá, ó, ele vai funcionar, ó. Por quê? Porque isso daqui é processado antes de gerar o HTML e ser despachado lá no servidor. Então você pode colocar as aspas duplas aqui. Porém, para a IDE não ficar enchendo nosso saco ali, a gente acaba colocando aspas simples. Então vou colocar adicionar atividade. Fechei aqui, ó, tem o botão adicionar atividade e agora ele funciona. Vamos arrumar o nosso menu então, ó. No meu caso, o menu tá aqui, ó, modelo. E eu tenho o menu aqui, ó, início. Eu já até criei uma URL para o início aqui, ó. Eu tinha a página sobre, eu também já tinha criado uma URL para a página sobre. E agora aqui em cadastros, ó, em vez de deixar aqui empresa, resíduo, esses que estão aí, eu vou modificar. O primeiro, em vez de empresa, vai ser campo. Vou apagar esses outros dois aqui, que eu não vou colocar por enquanto. Ó, lembrando que o meu menu, na verdade, é isso daqui, ó. Aqui o meu link. Quebrar aqui para deixar indentado. E daí dentro do link, eu tenho um favicon aqui, ó, um ícone. Só que eu vou tirar esse ícone por enquanto. Tirar esse ícone aqui por enquanto. Ó como vai ficar o meu menu. Vai ficar só cadastro de campo e na verdade está campo responsável jurídico, mas aqui na verdade é atividade. Salvar. Atualizei. Ó, ok. Só que eles ainda não vão para lugar algum. O que eu vou fazer? No lugar aqui do campo, eu vou colocar mesma anotação, URL, cadastrar. E aqui embaixo, na atividade, eu faço a mesma coisa. Abro e fecho chave, porcentagem, cadastrar atividade. Pronto. Agora eu já tenho links aqui distribuídos pelo meu site. Valid block tag. Tá, ó, ele deu um erro aqui, ó, porque na verdade o que ele achou aqui, né? Ó, ele deu um template syntax error. E ele está falando, ó, invalid block tag. Ele está falando, ó, você está usando uma tag inválida aí, porque o que faltou aqui? Faltou eu colocar isso aqui entre aspas e faltou eu escrever o URL aqui, ó, salvei, Ctrl S. Vamos lá na tela, Alt Tab aqui, F5, olha lá, cadastro de campo, cadastro de atividade. Ele já apareceu. Ah, eu não quero que vá para o formulário aqui, porque senão eu vou ter que criar um outro menu de listas. Em vez de cadastrar campo, eu vou colocar listar campos. E aqui eu vou chamar de listar atividades. Eu vou lá para a lista. Pode ser? Pode. Só que ó, você tem que atualizar a página. F5, cadastros, campo, cadastros, atividade. E daí a gente cria URLs aqui no nosso projeto. Ó, já funciona o início, já funciona o sobre. E agora você já tem aí um sistema bacana navegando com menu bonitinho que edita, que exclui. Não vai excluir porque dá erro, mas tudo bem, isso aqui é processado depois no Django, ele tem que dar esse erro mesmo. Voltar, que insere. Você já tem aí um sistema funcionando bacana, bonitinho, beleza? Então, né, resumindo aí as URLs, é bem simples criar URLs. É só você colocar lá no seu href, anotação do chave porcentagem, URL e entre aspas você colocar lá qual é a sua URL. E caso você queira passar outros parâmetros para sua URL, como por exemplo, aqui que você precisa passar um ID, um valor inteiro, aqui você também, é só caso você tenha, se você tiver mais, né, por exemplo, eu tenho aqui um str chamado nome, eu preciso passar dois parâmetros. Então, se você tem dois parâmetros, vou dar um Ctrl Z para não perder. Se você tem dois parâmetros, aqui você passa lá um valor e aqui você passa alguma outra coisa. E daí esse primeiro parâmetro vai ser preenchido no primeiro espaço e esse aqui no segundo espaço. Beleza? Então valeu. Aqui a gente fecha a parte de URLs.